Canel Taldoxi, novidades limpas. Após ter dado por terminado o apuramento dos resultados provinciais, a CNE viu-se forçada a suspender o plenário que visava dar início ao apuramento definitivo dos resultados nacionais. A plenária extraordinária da Comissão Nacional Eleitoral foi suspensa devido às reclamações apresentadas pelo Partido UNITA e a Casa CE, que notaram irregularidades nos resultados provinciais divulgados. A CNE constituiu um grupo de trabalho que vai avaliar as reclamações apresentadas. Especial Eleições. Numa altura que a CNE deu como imprecedentes as reclamações da oposição face às reclamações apresentadas, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé Ceasta chamou a imprensa para apresentarem dados sobre as eleições que ocorreram a 23 de agosto em Angola. Pastoral sobre as eleições de 2017. Amados compatriotas, irmãos e irmãs em Cristo, no término do nosso retiro espiritual, nós, bispos da Ceaste, reunidos em Conselho Permanente Alargado, no dia 29 de agosto do ano em curso, saudamos efusivamente todo o povo angolano que no passado dia 23 de agosto de 2017 respondeu com alegria, nobreza e civismo e dignidade à convocatória eleitoral. Mostramos que somos um povo que pugna pelo convívio social multicultural, fomentador da unidade na diversidade, da reconciliação efetiva, do desenvolvimento autêntico e da paz que parte do coração. A todos manifestamos o nosso reconhecimento, estima e admiração. Neste momento, cabe aos políticos dos partidos e coligação concorrentes dar corpo e sentido ao convívio de vontades expresso nas urnas, aceitando com serenidade e responsabilidade o veredito final, apostando no diálogo sincero, fecundo e construtivo, utilizando os instrumentos legais para dissipar possíveis equívocos e buscando, acima de tudo, o bem da nação, assente na justiça, na paz e na verdade. O olhar de todos os angolanos e dos amigos de Angola está virado para a Comissão Nacional Eleitoral, a quem cabe o peso da responsabilidade de gerir e publicar com a máxima transparência e nos termos da lei tudo quanto os eleitores exprimiram nas urnas. É preciso que tudo se faça sem margens para dúvidas, munindo-se unicamente com as armas da verdade, justiça, transparência e do diálogo inclusivo entre as partes em jogo. O povo fez a sua parte e fê-la muito bem. O mesmo auguramos para a Comissão Nacional Eleitoral. Enquanto aguardamos pela publicação dos resultados definitivos, reiteramos o apelo que fizemos na última mensagem sobre as eleições, para que os futuros governantes que saírem da vontade expressa nas urnas, a quem felicitamos de antemão, trabalhem pelo bem de todos os angolanos, independentemente das suas cores partidárias, colocando o acento tônico não na militância partidária, mas na cidadania e no patriotismo. Outro sim, que a oposição seja forte e obrigue quem governa a dar o melhor de si em prol do bem de todos. Deste modo, tanto quem receber o mandato de governar
como quem está na oposição, desempenha uma função nobre e necessária ao bem do país, devendo servi-lo através de uma atitude de diálogo construtivo o mais consensual possível, particularmente sensível e atento às necessidades dos membros mais vulneráveis da sociedade. Um veemente apelo vai para os órgãos de comunicação social e utentes das redes sociais. Não transformem estes instrumentos de promoção do bem, da integração, da paz, do diálogo e do convívio em instrumentos de instigação e propagação do terror, do medo, da insegurança, da desordem, da divisão e da difamação gratuita. Abramos os nossos corações uns aos outros e unamos as nossas vontades e inteligências para todos trabalharmos por uma Angola fraterna, plural, inclusiva, bela e próspera. Por isso, apelamos a todos os angolanos e angolanas a mantermos as lâmpadas da fé, da harmonia, do diálogo, da calma, da paz e do respeito mútuo bem acesas, para que tudo concorra para o bem da nação e para a nossa edificação condigna. Todos somos chamados a vigiar para que o bem comum satisfaça a todos. Para tal, nesta hora singular do nosso país, devemos incorporar tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, para que o Deus da paz esteja sempre conosco. Conferir Filipenses 4, 8 e 9b. Viva Angola e todos os seus filhos e filhas. Luanda, 29 de agosto de 2017. O Conselho Permanente Alargado da CEAST. E a segunda pergunta, muito rapidamente, o que se a CEAST estaria disposta a fazer, tomar um papel mais ativo, talvez aproximar-se mesmo às partes que estão envolvidas nesse processo eleitoral para que possam manter calma, né? Porque a linguagem tem estado muito dura nas redes sociais, se acompanha. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, Deve fazê-lo na máxima das transparências, tendo em conta as partes que estão em jogo para dissipar estas dúvidas que estão a se levantar. Então é preciso que os procedimentos sigam a letra da lei. E este é o nosso conselho, porque se aquilo que ultimamente está a ser feito tivesse sido feito antes destas suspeições todas que se levantaram, quero crer que não estaríamos hoje a nos fazermos este tipo de perguntas. Então é bom que o órgão CNE pois, tenha esta acutilância e esta coragem de se cingir na lei, trabalhar no quadro da lei e procurar, de facto, este diálogo inclusivo com as partes em jogo para que nenhuma parte se sinta lesada naquilo que lhe cabe como direito. Portanto, por isso é legítima esta reclamação, mas é preciso que se dialogue e se encontrem as razões que levaram àquele tipo de procedimento. E quero crer que estão a ser dirimidos todos os equívocos e é isto que nós queremos, que o diálogo se mantenha fecundo, construtivo, tendo em vista o bem da nação. Em relação à pergunta do Francisco, do jornal Manchete, realmente, na nossa nota de março de Galatando, nós fizemos uma radiografia do nosso país e nós identificamos os males que estão na base deste colapso social em que todos nós nos encontramos a viver. E, logicamente, o novo governo também
pelo que ouvimos, temos vindo a ouvir de todos os candidatos que concorreram às eleições, a proposta que estão a apresentar é de renovação do nosso país, da nossa sociedade. E isto passa necessariamente pelo reconhecimento das doenças que nós temos como sociedade para podermos encontrar os remédios que nós necessitamos. E o remédio número 1 passa necessariamente pela dimensão ética, consciência ética. É preciso que os nossos políticos, os nossos governantes tenham em conta a componente ética, a componente deontológica, para poderem assumir como missão este serviço que prestam à nação e assim todos nós irmos abafando e eliminando esses pecados sociais, esses males sociais que estrangulam por dentro a própria sociedade. E este é um trabalho de todos nós. Portanto, é preciso que não olhemos só aos governantes. Nós, como cidadãos, também temos a nossa quota à parte. É preciso que todos nós nos envolvamos neste processo de transformação desde dentro de nós próprios para podermos construir a sociedade sobre aquelas bases axiológicas que todos nós desejamos, que vão fazer com que a nossa governação seja mais fluida, esteja mais propensa ao bem das pessoas e assim todos nós sairmos a ganhar. E é esta a nossa recomendação que continuaremos a fazer e nas nossas mensagens e notas pastorais sempre temos vincado este apelo para que verdadeiramente quem governa, governe para o bem comum, para o bem de todos, independentemente das cores partidárias. E é por isso que fizemos essa incidência também, para que primemos pela cidadania e não pela militância, para que verdadeiramente nós trabalhemos para o bem do angolano, despido das suas cores partidárias. E tudo isto, pois, fazendo assim, conseguiremos ultrapassar esses problemas que nós temos. O que é que preocupa a SIASTE? Realmente o que nos preocupa é o mal-estar social que hoje estamos a viver. Hoje nós estamos a sentir que as pessoas estão muito tensas, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas querem mudanças imediatas. Mas tudo isto, pois, passa por este processo mesmo que nós estamos a realizar. É preciso que a própria cidadania também seja madura. É preciso que a consciência social seja mais responsável. E para não cairmos no imediatismo, para não cairmos no sensacionalismo, para não cairmos nesta violência gratuita que muitos estamos a fazer, quer nas redes sociais, quer nos meios de comunicação social. Portanto, nós temos que pugnar, temos que trabalhar por aquilo que vai criar essa pacificação dos espíritos. E é esta a nossa missão. E é por isso que nós estamos muito preocupados com este estado de situação que às vezes faz com que se crie um ambiente de medo, um ambiente de insegurança, um ambiente que não ajuda, digamos assim, a encarar o futuro com otimismo, a encarar o futuro com esta alegria que se impõe. Por isso nós, como pastores, continuaremos a cumprir a nossa missão profética, continuaremos a cumprir a nossa missão de pastores para ajudar a que toda a sociedade esteja no caminho certo, ajudar a que toda a sociedade se reencontre para podermos construir a sociedade que pretendemos. O papel da SIASTE é mesmo este. Portanto, a SIASTE é um órgão, é um colégio de bispos que procura estar no meio, que procura ajudar, que procura moderar, que procura, digamos assim, animar esse diálogo, animar esta proximidade, este encontro dos cidadãos angolanos. E é por isso que nós, desde que sejamos solicitados para o serviço desta natureza, estaremos sempre disponíveis, porque é um bem à nação e é nossa missão também. Por isso nós nunca nos furtaremos desta nossa missão social, dessa nossa responsabilidade social, porque sobre nós cai este peso que devemos assumir com toda a coragem e com toda a verticalidade.
consideraram que as eleições foram livres e justas. Gostaria de saber da SIAST qual é a sua posição em relação a este tema. Uma parte do grupo da sociedade civil defende que se a CNE não respondeu com as reclamações da oposição, a sociedade civil quer que a oposição não tome os assentos parlamentares. Qual a posição da Igreja quanto a isso? As eleições, no modo geral, têm um antes, um durante e um depois. E a melhor declaração da justiça das eleições é quando se publicam os resultados finais. O próprio processo prevê até o contencioso eleitoral, ou não é? Para declarar. E é por isso que agora estamos a CNE está a trabalhar no apuramento, no trabalho, na discussão, os votos, enfim, brancos, nulos e tudo isso. É um processo. É um processo. E a declaração final será feita. Os observadores fizeram o seu trabalho, os órgãos de comunicação social, se são justas. As eleições podem ser justas e livres, não houve muita confusão que pudesse pôr em causa todo o processo, mas agora cabe às estruturas competentes do Estado, o ministro da instituição que é a CNE, que também penso que é um órgão colegial, fazer o seu trabalho para declarar essas eleições como livres e justas. Só nessa altura, quer dizer, analisando o ante, o depois e o durante, é que podemos ter também uma opinião, deixar que assim faça o seu trabalho. E porque às vezes antecipar o mundo a justeza ou a injustiça, corremos um grande perigo, não é verdade? Porque ainda há análises a fazer. Agora, as eleições, em relação à segunda pergunta, sobre se vão tomar, não poderão tomar posse, não é? Do Parlamento, eu penso que nós temos que ir crescendo, não é verdade? Aquilo que dizem em latim, crescendo, quer dizer, em italiano também. Quer dizer, as eleições não valem tudo. Nas eleições nem tudo vale. Às vezes em política parece-me que tudo vale. É que temos que ter em conta a nossa pátria, o nosso país, a nossa terra. Enfim, não é só que... Não, depois do dia 23, Angola continua, ou não é? Angola continua a sua marcha. Todos estamos aqui depois do dia 23. Não é o fim da Angola, não é o fim da relação, da fraternidade, da amizade. E isso também pode nos levar a pensar que, eu já disse isso várias vezes, que os que concorreram às eleições não são inimigos, são adversários políticos. Terminado o jogo, enfim, o campeonato, certamente a reconciliação, a fraternidade, seguindo a lei e procurando sempre, como diz a nota, a transparência, a justiça, a verdade, a paz, a justeza. Tudo isso são tantos ingredientes para tornar justo este processo e para tornar possível também o convívio entre os diversos partidos políticos. Não é que sejam inimigos uns dos outros. E, portanto, penso que não temos ainda coisa a comentar, mas o nosso parecer é este, que em relação a este não tomar posse, isso criamos muitos problemas, mas também há um diálogo, como se pediu na nota, um diálogo, uma reflexão, uma reconciliação, a fraternidade, a Angola acima de tudo, penso que não haverá problemas para isso. O diálogo, a proximidade, a compreensão e o consenso mais possível. O consenso mais possível. Hoje no mundo, os países são construídos por consensos grandes, um diálogo permanente. Ninguém tenha medo do outro para dialogar e para pôr o comboio dos carris, que é para a paz, para a reconciliação, para o trabalho do desenvolvimento de Angola. Os partidos e as coligações são livres em tomar a decisão que acharem mais oportuna e mais conveniente no âmbito das suas próprias responsabilidades. Entretanto, nós acreditamos na força do diálogo, acreditamos no esforço que deve ser feito, exortamos melhor o esforço que deve ser feito por esse colégio, por esse organismo colegial que é a CNE, para que na publicação dos resultados definitivos não haja de facto, não se mantenha esta atmosfera de suspeição generalizada por parte das outras forças políticas concorrentes. Isto, naturalmente, não ajudaria à construção da sociedade, fragilizaria substancialmente os órgãos derivantes do ato eleitoral e, por isso, acreditamos que haja este diálogo a este nível e, se for possível, porque não, o diálogo a nível mesmo das próprias forças políticas partidárias, das direções dos próprios partidos. A política
é uma ciência e uma arte muito nobre. O ostracismo, a ignorância do outro, o não querer ouvir o outro, não nos dignifica e nem constrói a nação de homens nobres que nós pretendemos e desejamos ser. Quanto ao desempenho da comunicação social, é unânime, mesmo por parte dos observadores internacionais que chegaram apenas 2 dias, 3 dias antes das eleições, que não houve um tratamento igualitário nesta campanha, não houve igualdade de oportunidades. Houve por parte de alguns órgãos, sobretudo os órgãos estatais, houve o privilegiar de uma candidatura, vocês conhecem. Quanto aos outros órgãos de comunicação social, nós achamos que foram muito mais plurais, muito mais equilibrados, embora achamos que, como dizemos na nossa mensagem, que por parte de todos deve haver um esforço real de sermos unicamente aqueles que procuram ser veículos e transmissores da verdade. Tudo mais não serve. O jornalista não é um ativista. Nós, jornalistas, senhores exercem uma profissão muito digna, uma profissão muito nobre, e nós temos de ver-vos como pessoas nobres. Obrigado. Sobre isto, eu gostaria ainda de dizer que houve um outro papel que a comunicação social desenvolveu neste processo eleitoral, que devemos realçar e devemos nos congratular, é que foram a vários níveis animadores positivos deste processo, deram qualidade ao ato e ao processo eleitoral. Ajudaram as pessoas a refletir sobre determinadas questões e, em muitos casos, puderam alertar e prevenir situações que, não sendo prevenidas e não sendo acauteladas, poderiam ainda tornar muito mais pobre o processo eleitoral. Portanto, foi uma contribuição muito boa a este nível e gostaria de destacar este aspecto. Assim foi então a apresentação da conferência de imprensa da SEAS, da qual ressalta, chamada a atenção à CNE, a quem cabe então a responsabilidade de apresentar os resultados finais, cuja aceitação da população e dos partidos concorrentes está em causa. Da nota apresentada pelos bispos da SEAS, também chama a atenção aos partidos concorrentes que tenham algum sentido de responsabilidade e pensarem o país em primeiro lugar. Especial Eleições. Especial Eleições. Caros telespectadores, especial Eleições, do nosso programa de hoje temos convidados o Dr. São Paulo António, que é político e académico. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Royal. Conosco também temos o Dr. Tilo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E finalmente temos o Dr. Joaquim Afoia, que é secretário para os Direitos Humanos da UNITA. Bem-vindo. Boa tarde, senhor jornalista. Boa tarde, caros telespectadores da TV Royal.
Exatamente. E para começar, dizer que a 23 de agosto último, o povo angolano foi chamado às urnas para eleger os seus representantes. De lá para cá, o MPLA e as forças políticas da oposição divergem quanto a resultados provisórios apresentados até aqui pela Comissão Nacional Eleitoral. Eu gostaria de colocar esta questão transversal a todos os nossos convidados, começando mesmo pelo Dr. Sá Paulo António, se o país está diante de um impasse. De facto, dizer que nós estamos numa situação, podemos dizer que é complicada porque Angola dispõe de uma legislação sobre as eleições e a qual deveria ser suporte para a regulação e gestão de todo o processo eleitoral e, no caso concreto, o ato eleitoral e, por conseguinte, o apuramento dos respectivos resultados. Acontece que houve precipitação por parte de algumas entidades da CNE e divulgaram resultados cuja origem é duvidosa. E para tal, estes resultados duvidosos são considerados como resultados falsos e não aceitos. A CNE está estruturada, a CNE está expandida, organizada a nível nacional, a nível dos municípios, a nível da província, e a própria legislação prevê mecanismos de transmissão e apuramento de resultados, os quais não foram observados, obedecidos pela instituição encarregue de gerir as eleições, no caso a CNE. Tanto esta questão dos resultados, cuja origem os membros da CNE, os partidos políticos desconheciam, criou de facto esta situação de impasse que exige a correção imediata, isto é, a reposição da legalidade, ou seja, o apuramento dos resultados eleitorais nos termos dos procedimentos consagrados na lei sobre as eleições. Exatamente. Agora passamos para o Dr. Xing, Tiago Bernardo Xing, a quem gostaria de colocar a pergunta se esta confusão defraudou de certa maneira a expectativa do povo angolano. Bem, eu de princípio começaria por dizer que, na minha opinião, o impasse como tal ainda não existe, porque de princípio o que existe na verdade é a discordância em relação aos resultados provisórios, e o próprio termo é claro, os resultados estão a ser anunciados, são provisórios, portanto, a discussão desses resultados ainda não podem ser vista como um impasse, porque, na verdade, o que existe aqui é a discordância em volta da forma como esses resultados foram anunciados e, sobretudo, o que está a questionar aqui é a origem, não é? A origem dos dados que serviram de base para os resultados que foram anunciados. É verdade que foi sendo dito já em várias oportunidades que as eleições que teríamos este ano de 2017 já não seriam
iguais às eleições que o país teve em 2012 ou em 2008, nem seriam iguais às eleições que o país teve em 2012. Por quê? Porque o país vive um momento em que toda a gente quer que alguma coisa mude, não é? Essa é a razão principal de grandes expectativas que a sociedade angolana como um todo depositou em volta daquilo que poderiam vir a ser os resultados das eleições ou do exercício do voto que teve lugar no dia 23 deste mês. Portanto, conforme todos os angolanos acompanharam, as populações acordaram muito cedo, dirigiram-se exatamente às suas respectivas assembleias para exercer o seu direito de cidadania, e a partir daí a bola, podíamos dizer assim, foi colocada nas mãos, primeiro, da instituição que tem a responsabilidade de gerir esse processo, e depois nas mãos dos políticos, que são atores principais desse mesmo processo. Portanto, a expectativa decorre exatamente do cidadão que foi exercer o seu direito de cidadania, então esperar que desse exercício resulte alguma coisa que satisfaça a sua necessidade, ou então altere alguma coisa na sua vida. E para o doutor Nafoia, partilha da mesma ideia do doutor Sapalo e do doutor Tiago relativamente ao impasse que poderia eventualmente existir fruto dessa discordância entre a oposição e o MPLA? Em certa medida concordo, mas do meu ponto de vista não, a questão que se coloca aqui não é de discordância ou não discordância, não é de impasse ou de não impasse. Do meu ponto de vista, eu acho que nós estamos perante um golpe do Estado constitucional. Porque, segundo a Constituição e a lei, o país deve realizar eleições periódicas. Nós tivemos eleições em 2012 que foram fraudulentas porque o regime usou métodos arcaicos para subverter a vontade popular. Isso aconteceu em 2012 e aconteceu também em 2008. Os partidos políticos, neste caso a UNITA, principalmente, e os outros na oposição, tendo em conta a fragilidade do nosso processo democrático, entenderam passar por cima. Aquilo que se diz na gíria atual, segundo a expressão do presidente Samakuva, entenderam engolir os sapos. Mas prevíamos que o processo que nos conduziu à votação no dia 17 deste mês fosse realizado com lisura. Não aconteceu. A partir mesmo do processo do registro eleitoral, o regime assaltou o registro eleitoral, que é tarefa, segundo a Constituição, mormente no seu artigo 107, da Comissão Nacional Eleitoral Independente, diz assim a Constituição, no artigo 107, o governo assumiu de forma indevida a realização deste registro eleitoral, houve puxa-puxa colar, os partidos políticos apelaram no sentido, já que o regime tinha assaltado, mas que o fizesse de forma ordeira. Não o fez. Mais de 3 milhões de eleitores foram excluídos. Muitos cidadãos em idade de votar pela primeira vez, principalmente os jovens, que completam em dezembro e completaram no dia 23 de agosto 18 anos, foram excluídos. Apelou-se para que houvesse prorrogação. O governo não aceitou, ou seja, a entidade que organizou o registro, neste caso o Ministério da Administração e Território, não aceitou. Quando prevíamos
o cadastramento de mais de 12 milhões e meio de angolanos para voto como eleitores. Surpreendentemente, o MAT nos apresentou os mesmos números, até inclusive abaixo dos eleitores de 2012. Os angolanos não sabiam, afinal, tudo já estava programado. Ora, no dia 23, a população acordou alegre, ocorreram as assembleias de voto, as pessoas votaram de forma expressa, mas muito antes das assembleias, dos presidentes das mesas, a partir das assembleias de voto, a partir dos municípios, transmitiram os resultados dos municípios para CPEs provinciais, fomos surpreendidos com as primeiras projeções através da TV Palanca. Depois, fomos surpreendidos pela segunda vez com as declarações do secretário do Biro Político para Assuntos Eleitorais, João Martins, que se posicionou como o verdadeiro porta-voz da CNE, quando dizia que o MPLA ganharia com maioria qualificada. O povo votou no dia 23, só no dia 26 que a CNE orientou para se proceder o escrutínio. Os resultados que foram publicados são falsos. Por quê? Porque na noite do dia 23, quando o regime se apercebeu que a maior praça eleitoral, neste caso Luanda, votou de forma expressa, de forma expressiva para a oposição, com maior destaque para a UNITA, porque o MPLA perdeu quase 70% das mesas de voto, das assembleias de voto. É assim então que eles mandaram suspender todo o processo de escrutínio a nível do país em contravenção com a lei orgânica sobre as eleições. E a partir do quilômetro 30, aqui em Viana, onde está a base do Ministério da Administração do Território, porque é o MAT que tem o ficheiro, que tem o FICRE, que tem a base de dados de todos os eleitores, sob o comando de Bornito de Sousa e Adão de Nascimento, Adão de Almeida, a partir daqui do quilômetro 25 aqui em Viana, engendraram aquela pouca vergonha que eles começaram a publicar. Mas muito antes da publicação, dia seguinte, no dia 24, houve uma reunião na sede do MPLA, aqui no 1º de maio, aqui em Luanda, entre o presidente da CNE, Silva Neto, e a direção do MPLA, que o orientou a pegar nesses dados forjados e publicar. Temos essas informações. Portanto, os resultados, por isso que eu dizia na minha introdução, que a questão não é impasse ou não impasse, não é discordância ou não é discordância. O que os partidos políticos estão a exigir, e principalmente a UNITA, é que devem ser publicados os resultados segundo a vontade expressa pelos eleitores nas urnas e não aquilo que foi fabricado. Então, se não houve escrutínio provincial, onde é que a CNE se baseou para publicar aqueles resultados? A resposta é essa que eu acabei de dar. A CNE se baseou no forjamento de dados, os resultados, que foram fabricados a partir do quilômetro 25 aqui em Viana, partindo da base
de dados dos eleitores que está sob custódia do MAT. E o MPLA orientou o presidente da CNE, com quem das 9 às 11 horas do dia 24, na sua sede, a pegar nesses dados para publicar. São os próprios dirigentes do MPLA, que não se conformam com essa pouca vergonha, que vieram nos comunicar. Porque as pessoas estão cansadas. Adiou a implementação da plena democracia em 1992. Passou em cima da Constituição e da lei em 2008. Fez o mesmo em 2012. Depois a situação não muda. E de fraude em fraude, mesmo dentro do MPLA, há uma meia dúzia de indivíduos, o próprio Presidente da República, os seus filhos, os seus familiares, os amigos mais próximos, que se aproveitam dessas engenharias. Obviamente que os patriotas de bem que estão dentro desse partido não se conformam e nos trazem essas informações. Mas é isso mesmo que aconteceu. Porque senão o escrutínio só começou no dia 26. Onde é que encontraram os dados? Só podem ser esses. Obviamente que nós temos que acreditar nesse tipo de informações. Portanto, nós estamos perante um golpe do Estado. E, com um golpe do Estado, os verdadeiros patriotas, os verdadeiros partidos, como a UNITA, não podem aceitar brincadeira de mau gosto como esta. Essa é a situação que nós temos. E ali concordo com os meus companheiros sobre o impasse. Quem coloca o país no impasse, quem colocou o país em suspense, é o MPLA. Portanto, e o nosso apelo vai no sentido de se respeitar a Constituição e a lei. Esperamos que haja correção, que o MPLA ponha de parte esse tipo de crimes, esse tipo de ilicitude, que a CNE seguia na base da Constituição e da lei, pegar nos resultados expressos nas urnas pelos eleitores e, através do escrutínio que está a ser feito na base das comissões provinciais eleitorais, para publicar os verdadeiros resultados e não esses falseados, esses fabricados. Doutor Salvador, as forças políticas da oposição estão a levar a cabo uma contagem paralela. Até que ponto esta contagem vai inverter os dados que estão a ser difundidos pela Comissão Nacional Eleitoral? Penso que trata-se de uma iniciativa louvável e porque o objetivo da CNE é realizar o processo eleitoral de forma transparente, de forma objetiva, de forma imparcial, nos termos da Constituição e da lei. O que quer dizer que quando se trata das eleições, a responsabilidade de manutenção da paz, da tranquilidade no país, nesse período, recai sobre a CNE. Qualquer irresponsabilidade, qualquer falha, quaisquer irregularidades que a CNE criar e, fundamentalmente, qualquer tendência de favorecer uma determinada organização em detrimento de outros ou outras concorrentes, isto põe em risco a paz, a estabilidade e a harmonia que todos nós angolanos nós queremos. Logo, neste momento é que nos encontramos, esperamos que a CNE se repense, a CNE se posicione como uma instituição
independente, conforme consagrada na Constituição, e realize um trabalho condigno, um trabalho que ajude e promove a verdadeira democracia. Por quê? Vejamos o que ocorreu. Nos termos da lei, o apuramento é feito começa na província, mas a contagem é na mesa de votação. Obviamente, se as eleições tiveram lugar dia 23, os angolanos votaram de forma cívica, os angolanos deram lição de que Angola precisa de paz, e porque votaram mesmo, os angolanos votaram pela paz, os angolanos votaram pela democracia, e porque os angolanos, nesse caso, o povo é que é o dono do poder, e o dono do poder, através do voto, é que tem que saber a quem delegar para o representar durante um determinado período, neste caso o mandato. Então, o que a CNE deveria fazer? Não precipitar, ou procurar dados de origem duvidosa, não divulgar esses dados que os concorrentes, nesse caso a oposição, desconhece, para dar a entender à sociedade que há um partido vencedor, há um candidato vencedor. Não é? Isto só já potencializa a instabilidade. Não é isso que Angola quer. Não é isso que os angolanos querem. Vejamos, só agora, a pergunta que podemos fazer é esta, né? Porque nós estamos aqui a dar a nossa contribuição. Afinal, aonde a direção da CNE encontrou os dados, isto é, os resultados que divulgou, se a CNE, muitos membros da CNE, presentes no Centro de Escrutínio Nacional, desconheciam aonde a CNE, a direção da CNE encontrou os resultados que divulgou. O único espaço é o Centro de Escrutínio, onde todos estão representados. Onde encontrou. E, por outro lado, trata-se de um processo que exige tempo. A lei consagra a transmissão simultânea. Quer dizer que os dados vêm para o escrutínio nacional e para os escrutínios provinciais. A lei consagra a participação, né? O centro de escrutínio deve ser constituído, deve ser composto por técnicos de todos os partidos políticos e comissários de todos. Mas o que acontece é que os comissários e técnicos dos partidos políticos da oposição desconheciam dos dados. Só isto já põe em causa, já anula, não em causa, já anula. Então, só Paulo, desculpa, não esqueça o que está a dizer. Não só os comissários dos partidos políticos na oposição que estão na CNE que desconheciam, mesmo os próprios comissários do MPLA
dizem que não houve escrutínio. Foram surpreendidos. Disse bem que a lei prevê a transmissão dos dados provisórios em simultâneo. Quer dizer que na medida que partem das mesas, são enviados para os centros de escrutínio provincial e depois para o centro de escrutínio nacional. Mas não houve escrutínio nem no Centro Nacional de Escrutínio, no Talatona, nem nos CPEs provinciais. Não houve. Mas por falta de organização? Não é por falta de organização, não. A CNE suspendeu. Eu volto a repetir que os dados foram forjados. Aqueles dados, porque eles próprios desconhecem. Para terminar esta parte, dizer que neste momento a CNE está a prestar um mau serviço aos angolanos. A CNE está a prestar um mau serviço a Angola. A CNE está sendo irresponsável com a situação de Angola. E pensamos que ninguém deve substituir a vontade do povo. Ninguém. Ninguém, mas ninguém, nos termos da Constituição, nos termos da lei, e tanto mais que os membros da CNE juraram fidelidade à pátria, juraram obediência à Constituição e à lei. Assim sendo, não pode de forma nenhuma a CNE criar mecanismos e viabilizar o processo eleitoral sob pena de pôr em causa a estabilidade e a paz que nós angolanos queremos. Então é preciso que as atas de facto sejam base de apuramento dos resultados no quadro da vontade popular. A pergunta ao Dr. Tiago, se esta movimentação toda e esta exaltação de nervos pode alterar a convivência entre as diferentes forças políticas, no caso a oposição e o MPLA. Bem, de facto, dizia no princípio que o impasse como tal pode ainda não existir, mas pode ler-se também entre linhas, não é? Entre as várias forças políticas concorrentes, uma intenção velada de antecipar uma crise, não é? Antecipar uma crise política. Porque tudo o que está sendo feito nesse preciso momento, sobretudo da parte da oposição, está previsto na própria lei. Tanto é assim que todas as vezes que houve eleições, os partidos políticos concorrentes tiveram de contar com delegados de lista, não é? Em todas as assembleias. O objetivo principal é, no fim, de obterem uma cópia, não é? Para quê? Para que, no fim disso tudo, quando se fizerem as contas finais, os vários concorrentes tenham a possibilidade de, como é que diria, de comparar, não é? Aquilo que vierem a ser os resultados anunciados pela CNE com os dados que eles têm resultantes do exercício que eles vão fazer também, com base nas atas entregues aos seus delegados de lista. Portanto, é o que a oposição está a fazer nesse preciso momento. Portanto, tendo em consideração a origem desconhecida dos dados que a CNE anunciou ou divulgou, a oposição tem nesse preciso momento razão de dizer que não concorda. Portanto, de um lado, do outro lado, o escrutínio é um processo contínuo. A partir do momento que começa, não pode sofrer interrupções.
Nós, primeiro, estivemos já perante uma irregularidade. Os tais resultados provisórios só começaram a ser anunciados, não é? Penso que 12 horas depois. Exatamente, 12 horas depois. Portanto, isso pode realmente criar um ambiente de tensão, podemos considerar assim, se houver entre as forças políticas concorrentes aquele que realmente tem essa intenção, porque fora disso, eu penso que tudo que está sendo feito até aqui por parte da oposição não viola a lei que temos no país, a Constituição. Muito badalada, que tem a ver justamente com a tensão que se vive atualmente. Uns minimizam essa tensão, mas outros acreditam que de facto estamos mesmo no meio de uma tensão, que eu diria, visitação de danos. Dr. Nofoia, acredita nesta tensão política? Bom, o país não está sob tensão. A população votou, expressou a sua vontade nas urnas, está ansiosa, está apreensiva para ouvir os resultados finais. Os partidos políticos também estão ansiosos, estão apreensivos, estão calmos até. Não é por acaso que a UNITA está a apelar aos cidadãos a se manterem calma, serenidade, enfim, não enveredarem por situações anormais. Não é por acaso. Quem procede assim é porque está calmo. Quem está tenso é o regime e a CNE é que não estão calmos. É o regime que montou uma máquina de propaganda a todos os níveis, que vão fazendo encenação de uma hipotética vitória, quando de facto o escrutínio só começou no dia 26. Nós ainda não sabemos quem ganhou e quem não ganhou. Também não é questão que se coloca nesse procedimento quem ganha e quem não ganha. Estamos a dizer apenas que a CNE deve fazer o apuramento com base naquilo que o povo demonstrou nas urnas e não o contrário. Dizia eu que quem está tenso, está sob tensão, é o regime que, inclusive, mobilizou até pastores das igrejas, que vão aparecendo na imprensa pública com uma propaganda psicológica para manipular as populações, que o MPLA ganhou, quando na verdade não é a questão que ainda está a se colocar, porque efetivamente nós entendemos que deve-se proceder o trabalho do apuramento segundo a lei. E para terminar mesmo, quem está sob tensão, estou a justificar a tensão que está no regime, é o regime que até mobilizou os embaixadores, os meios do Estado, mobilizou o aparelho do Estado, está a fazer campanha diplomática para mobilizar até alguns chefes de Estado, alguns governos, a reconhecerem o resultado de uma fabricação, quando o apuramento, a contagem ainda não terminou. E falando mesmo do reconhecimento até dos resultados, eu fiquei muito surpreendido com as felicitações que o presidente de Portugal, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, a nota que endereçou para felicitar João Lourenço. Eu acho que ele foi muito infeliz, porque o país está apreensivo. Nós, como angolanos, que votamos, porque o país é nosso, porque nós que fomos votar, estamos à espera que a CNE faça o seu trabalho, até estamos calmos, para nos dizer quem é que ganhou as eleições. Porque aquele que ganhar terá a obrigação de trabalhar para servir todos os angolanos. Os angolanos somos nós.
Eu não posso compreender que um presidente, um estrangeiro, passe em cima da vontade dos angolanos, ultrapasse angolanos, se posicione ao lado daquele que quer manipular os resultados para reconhecer um resultado que nós, como angolanos, nós próprios ainda não conhecemos. Mas também não me admiraria, porque isso tudo foi feito no quadro da contra-informação. E nós sabemos, do ponto de vista político, na política existem idiotas úteis. E o MPLA está a usar idiotas úteis. Os líderes religiosos estão a aparecer na televisão, a reconhecer o João Lourenço, a reconhecer o MPLA. Quando a votação ainda não terminou, quando o escrutínio ainda não foi feito, são idiotas úteis. Na política, na contra-informação, os idiotas úteis são esses. O trabalho que o Dr. Marcelo Rebelo Sousa fez, assumiu-se como um idiota útil. Os líderes religiosos que assim estão a proceder estão-se a assumir como idiotas úteis. Porque na política usa-se esse tipo de idiotas úteis. E como agentes de influência que são, porque essas pessoas têm alguma influência nesta ou naquela sociedade. No caso do presidente português, como potência colonizadora, tem alguma influência, tanto na União Europeia, tanto no contexto das Nações Unidas e no seu país. Foi dito como um idiota útil para desequilibrar, do ponto de vista da máquina de propaganda, a favor do regime, em prejuízo dos angolanos. Especial Eleições. Planeta Doxy, novidades limpas.